Agora, quando se trata dessas marcas de escavação, existe algum tipo de ideia ou explicação de como foram feitas, seja pelos egiptólogos que estão lá? Sob o sol do Egito, uma laje de granito rosa jazia meio esculpida, sua superfície marcada por sulcos curvos tão precisos que pareciam cortes de máquina. Por séculos, ninguém conseguiu explicar como foram feitos, mas uma nova pista, vinda de um relevo antigo da Turquia, pode finalmente revelar do que os sinais na pedreira e as pessoas por trás deles eram realmente capazes. O corte impossível. Ao entrar na pedreira de Assuã, a primeira coisa que você percebe não é apenas pedra, é contradição. Ali, incrustados no leito de granito cor-de-rosa, estão sulcos e cavidades amplos que parecem ter sido retirados em vez de martelados. Eles se curvam e arqueiam pelo granito com uma consistência tão limpa que mais parece usinagem moderna do que trabalho antigo. O maior desses sulcos se curva profundamente sob o imenso obelisco inacabado, como se algo tivesse cavado por baixo com intenção e controle. Esses não são arranhões aleatórios deixados por trabalhadores casuais. Cada cavidade mantém um raio uniforme, esculpido em padrões precisos demais para serem descartados como resultado de golpes de dolerito. Até visitantes amadores que tentam a técnica com dolerito descobrem que ela só deixa poeira, arranhões e granito marcado. Nunca cavidades. Nunca algo próximo às estranhas impressões côncavas que serpenteiam pelo chão da pedreira. O que realmente surpreende os arqueólogos é a posição dos cortes mais profundos. Alguns estão em espaços estreitos que nenhum humano poderia alcançar facilmente, sugerindo que o que quer que os tenha feito podia dobrar, pivotar ou aplicar força em ângulos difíceis. É como se a pedra tivesse sido pressionada por algo guiado, algo capaz de girar, algo que não estava sendo segurado pelas mãos. E assim, o chão sob o obelisco deixa de ser silencioso, começa a sussurrar sobre ferramentas invisíveis e métodos que ninguém compreendeu totalmente, até agora. O que os especialistas disseram. Por décadas, a arqueologia convencional manteve uma explicação reconfortante. Esses sulcos, diziam, eram resultado de paciência implacável e ferramentas rudimentares. Trabalhadores, armados com maços de dolerito e cinzéis de cobre, teriam lascado o granito aos poucos. Para dividir a pedra, cunhas de madeira embebidas em água eram marteladas em cortes estreitos. Quando a madeira expandia, supostamente a pressão rachava o granito. No papel parecia plausível, quase elegante em sua simplicidade. Mas, na prática, a teoria desmorona sob escrutínio. O granito é uma das pedras mais duras da Terra. O cobre é macio. Quando pesquisadores tentam recriar esses cortes usando os mesmos métodos, enfrentam fadiga, frustração e mal conseguem riscar a pedra. Alguns conseguem cavar alguns centímetros ao longo de vários dias, outros ainda menos. O que nunca produzem são os sulcos largos e suaves vistos em Assuã. E há também o formato dos sulcos em si. Golpes reais de dolerito deixam lascas, não curvas. Seus impactos são caóticos, não medidos, mas as cavidades de Assuã são assustadoramente irregulares. A direção de cada sulco segue um arco deliberado, consistente em ângulo e profundidade, mais parecido com o caminho de uma lâmina giratória do que com o impacto de uma pedra. Especialistas tentaram reconciliar essas inconsistências com explicações vagas. Talvez os trabalhadores antigos fossem apenas mais persistentes, mais engenhosos, mas persistência não desafia a física, não transforma cobre em precisão capaz de cortar granito, e certamente não explica marcas de ferramentas que se comportam mais como assinaturas de máquinas do que como resultado de trabalho manual. Essa lacuna entre explicação e evidência acabou atraindo uma nova onda de pensadores, engenheiros, cientistas de materiais e arqueólogos que não podiam ignorar o que a própria pedra parecia estar dizendo: a ascensão das teorias alternativas. À medida que as teorias convencionais começavam a se desgastar sob pressão, uma nova geração de pesquisadores entrou em cena. Não dos departamentos de arqueologia, mas de áreas como ciência dos materiais, engenharia mecânica e dinâmica de fraturas. Onde os historiadores viam um mistério, eles viam um problema de materiais. Se martelar pedras e usar cobre macio não explicava os cortes, o que explicaria?
Uma das primeiras propostas alternativas girava em torno de abrasivos. Em vez de golpear o granito, os trabalhadores antigos poderiam ter desgastado a pedra usando areia de quartzo, hematita ou granada, minerais mais duros que o próprio granito. Aplicados com pressão e movimentos suficientes, esses abrasivos poderiam lentamente erodir a pedra grão por grão. Alguns experimentos usando simples tubos de cobre preenchidos com areia mostraram precisão surpreendente, esculpindo pequenos furos circulares com profundidade mensurável. Ainda assim, isso levantava um problema desconfortável: velocidade. Os sulcos em Assuã não são apenas suaves, mas consistentes ao longo de arcos longos. Replicar esses padrões com ferramentas manuais exigiria não apenas precisão, mas também força rotacional, algo difícil de gerar manualmente. Foi então que começaram a surgir teorias sobre dispositivos mecânicos antigos, furadeiras manuais, volantes com peso e até sistemas movidos por animais foram propostos. Alguns pesquisadores apontaram para estrias em espiral em núcleos de pedra retirados de sítios egípcios como Gizé, que apresentam semelhanças impressionantes com os sulcos deixados por brocas rotativas modernas. A implicação era desconcertante. Os trabalhadores antigos podem ter desenvolvido dispositivos que funcionavam com um nível de engenharia muito mais avançado do que se imaginava. Outros exploraram o choque térmico, aquecer o granito com fogo e depois resfriá-lo rapidamente para enfraquecer suas ligações internas. Funciona em teoria, mas frequentemente deixava fraturas frágeis e imprevisíveis, nada próximo às curvas limpas dos sulcos. Cada teoria parecia resolver uma parte do quebra-cabeça, mas falhava em explicar o conjunto completo. E assim permanecia a questão: que combinação de conhecimento e técnica poderia explicar todas as evidências? O avanço híbrido. Tudo começou a mudar quando uma equipe multidisciplinar retornou à pedreira de Assuã, não para testar outra ferramenta, mas para analisar a própria pedra. Sob ampliação, os sulcos mostraram algo peculiar. Seus interiores não estavam escavados como cortes de cinzel ou arranhados como abrasão. Em vez disso, a estrutura do grão parecia fraturada, quase como se a pedra tivesse se desmoronado de dentro para fora. As bordas das cavidades lembravam argila cortada, e não granito esculpido. Essa observação levou a uma nova hipótese, que não dependia de um único método, mas de uma combinação. E se o granito tivesse sido enfraquecido primeiro? E se a pedra fosse aquecida com fogo controlado e depois resfriada com água para induzir tensões internas? Nesse momento crítico, ainda sob choque térmico, uma pasta abrasiva de quartzo ou granada moída seria aplicada. A mistura infiltraria microfraturas criadas pelo calor, afrouxando as ligações do granito sem quebrá-lo. Então veio a peça final. Uma ferramenta de raspagem guiada, não afiada o suficiente para cortar granito intacto, mas perfeita para remover camadas amolecidas em arcos suaves e repetidos. Isso não exigiria máquinas futuristas. Um braço de madeira com pivô, ponderado e girado com corda, poderia reproduzir o movimento consistente visto nas marcas côncavas da pedreira. Esse método híbrido passou a explicar tudo: a precisão das cavidades, a ausência de detritos, o acesso aparentemente impossível a espaços estreitos sob o obelisco. Até as bolas de dolerito, antes consideradas a ferramenta principal, faziam sentido. Poderiam ter sido usadas depois para quebrar os fragmentos restantes. E nos resíduos deixados para trás, os pesquisadores encontraram vestígios de alteração térmica e partículas minerais. Não era uma prova definitiva, mas deixava uma coisa clara: os antigos egípcios não eram apenas trabalhadores, eram engenheiros metódicos e experimentais, trabalhando com um sistema muito mais refinado do que se imaginava. As máquinas perdidas. O avanço híbrido respondeu a muitas perguntas, mas um problema persistia: a mecânica. Fogo, pasta abrasiva e raspagem sozinhos poderiam realmente explicar arcos tão consistentes sob o obelisco? Os sulcos seguiam trajetórias precisas demais, com profundidade uniforme demais e posicionamento impossível demais para serem fruto de esforço humano solto. Isso levou alguns pesquisadores, como o engenheiro Christopher Dunn, a propor algo radical: um braço pivotante equipado com uma cabeça giratória, esculpindo sob a pedra em movimentos controlados. A teoria sugeria um mecanismo rotativo guiado, não movido por eletricidade, mas por cordas, contrapesos ou momento rotacional. Dispositivos assim exigiriam compreensão conceitual de alavancas e torque, mesmo que construídos de madeira e pedra. Os críticos chamaram de especulação
apontando a ausência de máquinas físicas recuperadas no local, mas as marcas permaneciam, limpas, consistentes e repetíveis. E então, a 1.609 quilômetros de distância no sudeste da Turquia, surgiu um entalhe que aprofundou o mistério. Em 2018, arqueólogos no sítio de Sayburç descobriram um relevo de 3.000 anos mostrando uma figura humana, operando o que parecia ser um mecanismo movido a corda. Possivelmente uma broca primitiva ou sistema de polias. Não era egípcio, mas provava que engenheiros antigos na região compreendiam como aplicar força rotacional usando ferramentas simples. Essa conexão visual, mecânica e conceitual fez o impossível parecer plausível. Talvez os egípcios não precisassem de tecnologia alienígena ou máquinas de aço. Talvez eles já tivessem tudo o que precisavam: fogo, pedra, gravidade e um entendimento profundo de como usá-los em conjunto. E se eles foram tão avançados? Se os antigos egípcios dominaram um processo que combinava tensão térmica, abrasivos químicos e mecânica guiada, então os sulcos não são uma anomalia, são uma assinatura, não de civilizações perdidas ou tecnologia proibida, mas da engenhosidade humana que sempre subestimamos. Isso desafia uma narrativa que muitos aceitaram por muito tempo, que os construtores antigos só conseguiam resultados por força bruta e números enormes. Mas e se não fosse assim? E se a verdadeira vantagem deles não fosse a força de trabalho, mas o método, a capacidade de observar, experimentar, refinar e repetir essas técnicas em grande escala? Isso significa que cada obelisco colossal, cada bloco de pedra cortado com encaixes precisos e cada canal esculpido com exatidão pode não ser um milagre do trabalho humano, mas um triunfo da física prática, aprimorado ao longo de gerações. Isso também muda a forma como vemos a inteligência antiga. Não eram trabalhadores seguindo ordens às cegas, mas engenheiros e artesãos profundamente conectados aos seus materiais. Não precisavam de plantas, tinham conhecimento empírico, não possuíam máquinas, mas compreendiam movimento, calor e força o suficiente para imitá-las. E se é isso que eles realizaram com ferramentas que não sobreviveram, o verdadeiro mistério não é como esculpiram o granito, é quantas outras inovações suas confundimos com impossibilidades. As paredes da pedreira de Assuã não sussurram mais, elas falam. Não de impérios esquecidos ou mãos alienígenas, mas de pessoas que dominaram a pedra com fogo, lógica e design. Se isso te impressionou, compartilhe. E se quiser saber mais, inscreva-se. Estamos apenas começando.